Boa noite, fãs do YouTube. Vai começar o melhor PUDCast do Brasil. Vocês estão prontos? Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Petrobras. Gente é o que inspira a gente. Olá, Epicast para você, com Emanuel e Tamires, Pedro e Ana Clara, Luiz e Emily, estão preparados para o Epicast? boa noite. Meu nome é Emanuel, segundo semestre de Biomedicina. Estou aqui com minha colega Tamires, também estudante do segundo semestre de Biomedicina. A gente vai começar nosso podcast de hoje sobre vigilância epidemiológica. Tá certo? Estamos aqui com a nossa convidada de honra, Varla. Ela é enfermeira aqui do Hospital Municipal de Serrinha. Ela trabalha na parte de vigilância epidemiológica apenas do hospital. E vamos conversar um pouquinho sobre o tema, abordar alguns parâmetros importantes sobre a vigilância, algumas curiosidades e algumas vivências que ela tem para passar para a gente, tá certo? Nós vamos falar sobre uma área essencial da saúde pública, né? Que atua nos bastidores, fazendo toda essa questão de vigilância mesmo e acompanhamento de doenças, que impacta diretamente a vida de toda a população. A vigilância epidemiológica, vamos entender mais ou menos como funciona, os desafios, né, enfrentados, histórias marcantes e o papel dos profissionais nessa área, tá certo? No nosso bloco 1, vamos falar sobre o conceito e a importância da vigilância epidemiológica. E você, Varla, o que você acha que é vigilância epidemiológica? Então, vou falar de uma forma assim, bem clara e simples, né? Sim. Que a gente, quando pensa em vigilância epidemiológica, a gente pensa em doença, em agravo. Então, justamente é a parte, né, da área da vigilância, onde a gente vai monitorar esses agravos e essas doenças. E por que é isso importante? Porque a gente pode, a partir desses dados que a gente coleta, a gente pode, medidas de prevenção e controle, para não virar um surto, uma pandemia, uma endemia, seria a vigilância epidemiológica, no sentido de monitorar as doenças que afetam a população. E como funciona o dia a dia de vocês? Bom, basicamente a gente olha o histórico dos pacientes que dão entrada aqui no hospital pela parte da emergência. Então a gente vai monitorar essas fichas, né, para a gente perceber se há algum agravo ou doença de importância para a área da epidemiologia. Por exemplo, né, é muito importante a gente ter coletas de dados sobre queda de moto, violência autoprovocada, no sentido de tentativa de suicídio. Então, tudo isso faz parte da vigilância epidemiológica. Tá certo. A gente também tem muitos exemplos históricos, né? Como o controle da varíola, o combate do HIV, as respostas do Covid. Então, toda essa questão também é voltada para a epidemiologia. Sim, com certeza. Se você tivesse que explicar o que é a vigilância epidemiológica para alguém que nunca ouviu falar sobre esse termo, como você explicaria? Seria justamente isso, a gente olhar para um grupo de pessoas, né, ver se alguma doença afeta aquele grupo de pessoas e a partir dali a gente buscar estratégias para prevenir ou não agravar aquela situação. E quando uma doença é notificada, como acontece o passo a passo aqui no hospital? Pronto. Segundo, né, o Ministério da Saúde, quem é que deve notificar? Todo profissional de saúde, de preferência aquele profissional que atende, que dá o primeiro atendimento, porque é ele que vai buscar a história, o que foi que aconteceu, como aconteceu, sintomas, a data do primeiro sintoma. Então a gente preza muito que essa notificação ela seja pelo primeiro profissional que atende o paciente. Mas assim, qualquer profissional de saúde, ele pode estar notificando.
Então a gente pega essas notificações dos enfermeiros, que é no caso aqui do hospital, que são eles que fazem a triagem, né? É a porta de entrada, mas qualquer outro profissional pode estar notificando. Vocês utilizam algum tipo de sistema? Nós utilizamos as fichas manuais, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso também. Então a gente utiliza as fichas manuais, que são as fichas do Ministério da Saúde. Já tem os bloquinhos lá, então eles pegam, cada ficha é identificada, né? Então assim, temos ficha específica somente para violência, ficha específica para dengue, ficha específica para Covid, tudo já com um nome. Tá certo. Mas essas fichas, no caso, estão sendo só manuais, ou vocês também utilizam algum tipo de sistema digital, tipo Sinam, Sim, o SUS? Não, aqui a gente utiliza o sistema, a gente utiliza somente o SUS, que é da Covid, que a gente lança os pacientes que realizam os testes de Covid, né, no sistema. Sim. Mas para as outras doenças e agravos, a gente utiliza a ficha manual, aí a gente encaminha para a Secretaria de Saúde e lá eles lançam no sistema. Tá certo. Qual a sua opinião sobre a importância da notificação compulsória? Então, como eu disse, né, que a vigilância ela é a parte que a gente ajuda a monitorar essas doenças, então a partir disso a gente pode ajudando a prevenir e a controlar surtos também, né? Como é o caso tá tendo muitos casos agora de pé, mão, boca, a síndrome, né? Então a partir, não é uma doença de notificação compulsória, mas a gente notifica para a gente ter uma base se está tendo um surto em uma determinada localidade, porque a partir daí a gente pode tomar medidas. Por exemplo, se for uma creche, né, onde é que está localizada aquela creche? Então a gente pode, a partir dessas notificações, estar interferindo na transmissibilidade, diminuindo assim os casos. Entendi. E para os nossos telespectadores que não conhecem o que é notificação compulsória, como você poderia deixar isso mais fácil de compreensão? Então, notificação compulsória é você dar ciência para o Estado de um determinado agravo ou doença, né? Quando a gente fala de agravo, a gente lembra muito de doença. Então, isso seria uma notificação compulsória. Por que compulsória? Porque ela precisa ser notificada, o Estado precisa estar ciente daquilo. Temos prazos e diferentes doenças e agravos, a gente tem diferentes prazos. Por exemplo, tentativa de suicídio, a gente precisa comunicar ao Estado em até 48 horas. Né? Então, queda de moto, a gente semanal, então a gente manda toda semana para a Secretaria de Saúde. Mas tentativa de suicídio, a gente precisa estar mandando em até 24 horas. Então, são as fichas diferentes que a gente precisa lançar no sistema. Pronto. Aqui a gente vai já para o nosso bloco 3, né? Com o nosso bloco 2 falando sobre funções e um pouco dos sistemas. No bloco 3 a gente fala um pouco sobre o dia a dia dos profissionais, né? E quem são esses profissionais. Quais dessas doenças precisam ser notificadas assim em um grau mais elevado? Qual dessas doenças tem mais importância para ser notificada? Certo. Né, como eu já falei, tentativa de suicídio a gente precisa estar notificando em 48 horas, como é o caso de meningite também. Então a gente precisa estar notificando, coletando todas as informações também em até 24 horas. Tuberculose também a gente precisa estar enviando, tá? Covid também a gente precisa estar enviando em até 48 horas. E como esses dados ajudam na prevenção de surtos e epidemias? Quando os dados eles são bem coletados e eles são fidedignos realmente ao que aconteceu, a gente pode estar quebrando a cadeia de transmissão. Então, quanto mais rápido tivermos o conhecimento, melhor para a gente tomar medidas para quebrar essa cadeia, né? E os desafios do dia a dia? Então, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta são dois. A subnotificação, que é o que vem a ser isso, né?
quando nós não temos dados suficientes daquele agravo, ou quando a história clínica do paciente ele não diz pra gente realmente o que é que está acontecendo, né? Por exemplo, queda de moto em relação a acidente de trabalho, de trajeto, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando caem de moto, vêm e só relatam: não, eu caí de moto, mas não relata que estava indo para o trabalho, voltando para o trabalho, que caracteriza um acidente de trabalho. Entra como queda de moto e não acidente de trabalho. Então isso pra gente é ruim. E também a questão dos dados. A gente ainda tem uma grande dificuldade em que essas fichas sejam preenchidas o mais fidedigno possível. Porque tem vários campos, é extensa e tem campos, né? As informações elas podem ser colocadas como ignoradas. Então hoje a gente ainda tem muito campos que é ignorado. Então isso dificulta também até a gente fazer uma investigação após. No caso, essa questão do ignorado quanto mais completa, melhor, no caso. Exatamente. Quanto mais completa, mais dados a gente tem para fornecer. Pronto. Já no nosso bloco 4, vamos falar um pouco sobre ética, sigilo, responsabilidade na coleta de dados. E aí eu te pergunto a importância do sigilo das informações pessoais. Exatamente. Nós temos a lei, né, que protege esses dados. Então, todos os dados que a gente manda para o Estado, para o Ministério, eles são mandados por via profissional, certo? Então, e-mail corporativo da empresa, nós não podemos fornecer dados que não estejam ali no prontuário. Por isso que a gente precisa ter, e também não fornecemos dados para terceiros, somente para o paciente, que ele também pode receber esses dados. E me diz um pouco sobre os princípios éticos da coleta, o armazenamento e a divulgação de dados. Pronto. O que é escrito na ficha de notificação, ela é mandada para a Secretaria de Saúde. Nós não temos, como é que eu digo? Nós não temos o poder de xerocar a ficha de notificação e entregar para o paciente. Isso não acontece. Se por acaso, como o acidente de trabalho acontece, né, que o trabalhador ele vem pegar a ficha, ele dá a entrada para poder pegar uma via do prontuário, certo? E a ficha de notificação está junto com o prontuário, porque pertence ao histórico do paciente aqui no hospital. Vai junto com esse prontuário, mas é tudo protocolado. Tá certo. E esse armazenamento é feito onde? É arquivado? É arquivado lá na Secretaria de Saúde. Já no nosso bloco 5, né, vamos falar sobre casos emblemáticos, surtos e epidemias recentes. Durante a pandemia, né, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram aqui no hospital? Então, durante a pandemia eu não estava trabalhando aqui no hospital ainda, eu trabalhava em atenção básica, né, em posto de saúde. Eu comecei, na verdade, a trabalhar lá já na parte das vacinas. Então, a maior dificuldade que a gente tinha, que eu tinha pelo menos, eram porque as pessoas estavam bem divididas, né? Aquelas que não queriam a vacina de jeito maneira e aquelas que queriam a vacina de qualquer jeito. Então, como hoje todas as vacinas que a gente tem por faixas etárias primeiras, né? Ou então por faixas de profissão. E Covid não foi diferente. Então, primeiro foi profissional de saúde, depois foi os idosos, pessoas que tinham comorbidades. Então, assim, as pessoas, elas ficavam tão desesperadas por ter a vacina que era muito tumulto e muita confusão.
E a gente tinha dificuldade em orientar essas pessoas, Sim. né? Porque elas não entendiam que primeiro é um grupo que tem o maior risco, que eram os profissionais de saúde que estavam ali na linha de frente, depois os que tinham a fragilidade. Então, como já tínhamos passado por um boom da grande quantidade de mortes, nós tivemos de internamentos, de intubação, então as pessoas estavam desesperadas e isso afetava muito a dinâmica do trabalho. Sim. E a dengue ainda é um problema sério? Sim, muito. Ainda mais agora, nesse tempo que ontem mesmo choveu e fez sol. E hoje também choveu e fez sol, né? A gente enfrenta esses problemas sazonais, que a gente chama, que vai acontecer por causa da variação de temperatura, de tempo, é normal. E todo ano a gente tem dengue. Então, a gente começa a perceber o aumento dos casos dos sintomas já das pessoas. E a gente enfrenta também ainda hoje essas subnotificações, que o paciente vem, relata os sintomas e às vezes não é feito corretamente, né? O diagnóstico ou um exame para poder confirmar, que a gente só pode confirmar com o exame laboratorial. Sim. E muitas vezes esse exame ele não é feito, então a gente fica com essa subnotificação, se realmente foi ou não. Exatamente, e não é só a dengue, né? A gente tem os acessórios, vamos botar assim, que são a zika, a chikungunya, que vem tudo junto, né? São todas também em conjunto nessa questão epidemiológica e também é transmitida pelo mesmo mosquito. Isso, porque geralmente a partir dos sinais e sintomas a gente já pode aí, né? Não, é dengue, é zika, chikungunya, mas às vezes não passa nenhum exame, imagine, para os três. Exatamente. E assim, desculpa. Por favor. Assim também como é Covid ainda hoje, né? As pessoas vêm relatando sintomas gripais e hoje quase nunca pede exame, pede teste nenhum, né? O que a gente vem percebendo muito é o aumento das infecções respiratórias e a gente não sabe o tipo de vírus que está circulando hoje, porque não é feito um diagnóstico para isso. Exatamente, é porque muitas pessoas acham que vacina é cura e a vacina vem para amenizar. Exatamente. A questão da vacina de Covid também, o povo achou que tomar vacina ia ficar imune de pegar. E não. Eu tenho 5 doses e tive Covid esse ano, no começo do ano. Então, assim, realmente eu achava que era uma gripe, porque eu só estava com o desconforto na garganta. E só. Então, pra mim, eu nunca imaginei que seria Covid. Na prática, como foi lidar com os surtos como Zika ou a pandemia do Covid? O que mudou depois desses eventos? Na prática, eu acho que a gente nunca está preparado para lidar. Por mais que a gente já tenha passado por surtos de dengue antes, a gente volta de novo e bate nas mesmas teclas de novo. Esse ano de novo e ano que vem de novo, porque são políticas que precisam de um embasamento mais forte. E qual é o melhor embasamento que a gente tem? A população. É o senso crítico da população. Porque não adianta eu fazer e todos os meus vizinhos não fazerem. Então, o que pesa muito pra gente é isso, esse senso crítico da população, de perceber que eu estou fazendo uma coisa para mim, que vai refletir no outro, e o outro vai fazer para ele, que vai refletir em mim. E a gente não tem isso. O que é que a gente pensa? Só eu. Na vacina da Covid foi a mesma coisa. Eu quero tomar primeiro. Não importa o que é que eu vou fazer para tomar primeiro, mas deixando de lado todos os outros. Então isso, pra gente ainda, é o mais difícil de lidar. É realmente com o senso do outro. Então a gente vai ficar cansada,
vai ter o estresse mental, vai ter o cansaço físico, o cansaço mental de lidar com o outro. Porque o que eu sempre digo notificar não é a pior parte. É você lidar com o outro, com o que o outro tem para você. Exatamente. Você já viveu alguma situação que a vigilância fez diferença e ninguém percebeu? Acho que todo dia, né? Exato. Porque a vigilância está nos mínimos detalhes. No uso da máscara, no uso do avental, no uso do óculos de proteção, no uso das boas práticas de você manusear o paciente e depois de você manusear, como é que você vai de todo o resto, né? E isso impacta muito, porque até hoje, apesar da gente ter passado por uma pandemia de Covid, que é respiratório, só que a gente volta e meia, quando a gente passa, não só aqui, mas praticamente em todos os lugares, ver alguém usando máscara ainda é difícil. Sim. Principalmente em ambiente hospitalar. E não é só aqui no hospital de Serrinha, não está restrito a isso. Então, quando a gente fala, o paciente manuseou, o profissional manuseou um paciente com suspeita de meningite. Estava usando todos os equipamentos. Poxa, é ótimo. Ninguém lembra da vigilância. Mas quando fez o procedimento, depois o médico com suspeita de meningite, eu estava sem máscara, eu estava sem gorra, eu estava sem luva, e logo, vá lá, preciso da profilaxia. Falei, agora lembra. Então, no dia a dia a gente está com vigilância, mas a gente só lembra quando a gente faz alguma coisa fora dela. Como começou a atuação nessa área? A sua atuação, no caso? Eu tenho 2 anos trabalhando aqui. Eu estava no PSF, depois, me mudaram para cá. Foi meu primeiro emprego da vigilância. Eu não tinha trabalhado ainda, apesar de, na atenção básica, a gente fazer algumas notificações, como sífilis, violência, mas não é uma vivência tão forte como dentro do hospital, que a gente lida com vários agravos e várias doenças todos os dias. E é uma coisa muito cíclica, muito dinâmica, porque cada dia aparece uma situação que a gente se depara e fala, peraí, que isso aqui a gente precisa ver como é que vai resolver. Então, foi desafiador, porque quando eu cheguei eu precisava reestruturar o setor que não estava funcionando de uma maneira, vamos dizer assim, que tinha que funcionar. Não está flores hoje, mas está bem melhor. Então eu tive trabalho de, qual é o meu papel agora? Eu precisei estudar, eu precisei pesquisar para entender como eu me encaixava dentro do setor. Tá certo. Já no nosso bloco 6, vamos falar um pouco sobre os desafios atuais e as inovações. Quais são os mitos e as ideias erradas que as pessoas têm sobre esse tema? Tá, eu não diria nem tanto a vigilância epidemiológica, mas eu diria mais sobre a vigilância sanitária. Que as pessoas ainda têm a ideia de que a gente está aqui para poder punir. Então a gente vai olhar o que tem errado para punir, e não é. O nosso principal, tanto a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, principal papel é a orientação, é a educação. Seguir a linha que a gente precisa para evitar, justamente, evitar situações de risco. Qual a sua opinião sobre as faltas de recurso e desinformação? Bom,
Isso já é uma questão muito mais políticas públicas, né? Que a gente passa. Tem várias coisas para melhorar. Acho que em todo lugar sempre vai ter, né? Mas uma política pública. O que você acha da saúde estar utilizando de inteligências artificiais, muito mais a tecnologia do que não era antigamente? Como tudo na vida, a gente tem um lado bom e um lado ruim. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, que uma máquina não vai substituir um ser humano. Por que eu digo isso? A máquina, o computador, ele está aqui, ele vai fazer o comando que ele está programado para fazer dentro dessa estrutura. Fora disso, ele não vai fazer, ele não vai ser capaz de fazer. Então, quando a gente lida muito com a doença, o diagnóstico, a gente tem vários sinais e sintomas que às vezes fogem do que está ali, do somente, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em dengue, a gente pensa logo em febre e dor no corpo. Mas pode ter muitos outros sintomas. Pode ter vômito, né? Então, se a gente programa a máquina, olha, o paciente chega com petecas no corpo e está com febre, é dengue. Mas se ele chega só apresentando vômito e uma diminuição de plaquetas, pode ser dengue também. Então, assim, ele não vai ter esse senso crítico de poder destrinchar. É a mesma coisa em cirurgia. A máquina vai abrir, vai costurar, mas não vai olhar lá dentro e dizer, poxa, essa área aqui está afetada, mas eu posso tirar uma parte para não prejudicar totalmente o funcionamento daquele órgão. A máquina não vai ter esse senso crítico. Então, tem um lado bom, que vai facilitar inúmeras coisas, como já vem facilitando, e tem um lado ruim também. E o que você vê como o futuro da vigilância epidemiológica no Brasil? Eu acho que ainda é um caminho muito longo a seguir, né? Porque principalmente os profissionais de saúde, eles precisam entender o papel da vigilância dentro dos estabelecimentos de saúde. Porque ainda acha que a vigilância está ali somente quando, no caso, tem uma suspeita de meningite, um paciente de tuberculose, chama a vigilância, né? Mas a gente também está aqui para orientar. Um exemplo, não está acontecendo. Tendo muitos casos de acidente de trabalho e uma empresa. A gente, de base com esses dados, a gente vai investigar e apontar algumas melhorias para evitar esses acidentes de trabalho. E isso é papel da vigilância. Esse monitoramento, essa vigilância, essas medidas está aqui para isso. Então a gente precisa ainda do entendimento dos profissionais de saúde. Tá certo. Já no nosso encerramento, mas ainda não acabou, eu queria que você falasse, deixasse, né, para os estudantes da área de saúde uma mensagem final sobre o que você acha de como profissional de saúde, o que você acha sobre a vigilância, uma mensagem inspiradora para esses futuros profissionais que podem ser, sim, vigilantes, mas também podem trabalhar em outras áreas, né? Todo profissional de saúde, ele é um vigilante, ele tem a vigilância epidemiológica dentro dele, né? Vocês também, né? A gente sempre está em busca de conhecimento, de prática, de aperfeiçoamento. Então, quando a gente diz que é da área da saúde, né, muitas pessoas acabam, vou puxar o sardinha para o meu lado, que eu sou enfermeira, tá? Então a gente fala assim, a enfermagem por amor, não é por amor, é com amor, é diferente. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, todo o trabalho vai ser ruim.
não vai ser um trabalho bom, né? Mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente busca melhorar sempre, tem estímulo para melhorar sempre. Então, assim, lidar com o ser humano é complicado. E lidar com o ser humano doente é mais complicado ainda. Então, a gente precisa entender que temos nossas dores também. O outro vai ter as dores dele, mas o profissional de saúde, ele tem um quê a mais. Tem que ter um quê a mais, né? Ele tem um quê a mais que não precisa explicar, é só sentir. Então, que vocês possam sentir isso em vocês e nunca deixem de estudar. E com essa frase impactante, importante, né, para todos nós, estudantes da área da saúde, nós vamos finalizar o nosso podcast sobre vigilância epidemiológica. Eu quero agradecer a nossa ilustre, né, convidada, que veio aqui, separou um tempinho do tempo dela, né, saiu um pouco do trabalho para vir nos dar essa aula aqui sobre vigilância. Quero agradecer também aos nossos colegas que não estão aqui com a gente, que ficaram por trás montando todo esse roteiro, todo esse esquema de podcast. Também quero agradecer a nossa filmmaker, né, que está ali por trás, né, a nossa professora de saúde coletiva, Daniele, também, que montou essa estrutura de trabalho diferente, colocando os alunos para quebrar a cabeça de como fazer isso. Né? Quero agradecer também a minha companheira de bancada, né, e entrevistadora aqui, Tamires. E quero agradecer aos nossos colegas que estão assistindo também. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não. É isso, já.